Vamos falar um pouquinho para vocês sobre neurociência. A técnica hoje assim muito usada, principalmente para nós pesquisadores, que eu acho que assim consegue complementar qualquer pesquisa, né? Realmente é um estudo que aprofunda o conhecimento da pesquisa, né? Entender as pessoas, né? Então assim, a neurociência ela investiga as causas do comportamento humano. Mas antes de eu falar um pouquinho mais sobre neurociência, eu vou falar sobre a minha pesquisa. Minha pesquisa ela é voltada para o mercado imobiliário e para os idosos, né? Então eu tenho muito uma proposta de tentar entender se o que a gente tem construído hoje atende uma necessidade para os idosos, sabendo que, fato e notório, que a sociedade, o mundo está envelhecendo, né? Então a gente vai ter, a previsão né, de 2032 nós temos um Brasil com a maioria de idosos, né? E eles moram, né? E será que a gente constrói, a gente está vendo esse público? Eu não sei, né? E eu quero exatamente entender isso. E vou pela visão da TCR, que é uma visão transformativa, porque eu acredito realmente que, ao entender, a gente consegue trazer um pouco essa relação de importância, né, da pesquisa junto a uma sociedade. Então, fazer com que as construtoras possam realmente transformar o seu modus operandi, as suas decisões, né, de construção, inclusive, para esse olhar. Bom, mas onde entra a neurociência nessa história? Nesse momento ela não entra, né? Agora, nesse momento dessa pesquisa, de entender esse comportamento, de entender os empreendimentos, entender a necessidade. Mas ela pode entrar em vários momentos para qualquer pesquisador. Eu sou uma profissional de marketing, então minha área de saber é o marketing, e hoje a gente tem o neuromarketing, por exemplo, onde a gente consegue fazer uma pesquisa de entendimento, por exemplo, de marca, né? Podemos ver uma pesquisa de comportamento, de sensação ao ver um comercial, ao ver uma imagem. Porque o que acontece? O que a neurociência é tão importante numa pesquisa? Quando você faz uma pergunta, por exemplo, se você gosta ou não gosta, a gente tende, talvez, ser educado e dizer que a gente gosta. É como um presente, né? A gente às vezes não gosta de um presente, mas a gente diz que a gente gosta desse presente. E a neurociência, ela vem com técnicas exatamente para você, para trabalhar a sua verdade, né? A sua sensação, o seu sentimento, o que teu corpo fala, o que o teu subconsciente. Porque o mais interessante da neurociência, por exemplo, é o seguinte, é que você às vezes não entende ou não percebe que houve uma mudança de um teu comportamento. Então, por exemplo, se eu passo um comercial para você e, e a gente vai falar disso nos artigos, né? Em breve, que eu vou mostrar para vocês, mas você vê um comercial e durante esse comercial passa alguma cena. Você às vezes, conscientemente, você não percebeu que aquela cena te trouxe alguma emoção, mas a gente consegue perceber ou analisar ou trazer uma resposta ao fato de que sim, houve uma transformação, né? Você transpirou, seu coração bateu um pouco mais forte, você, né, teve um sobressalto, enfim, técnicas que a gente pode usar para nossa pesquisa fica muito mais real, porque é aquela coisa do história de eu falar uma coisa, mas no fundo eu sinto às vezes outra. Então a neurociência ela vem para agregar, para trazer valor aos pesquisadores. E aí a gente tem várias ferramentas que a gente pode utilizar. E isso, claro, eu acho que já é mais do que uma tendência, né? A gente está falando de comportamento humano, a gente está falando de entender realmente, a gente sabe que as pessoas muitas vezes não sabem o que elas querem, ou elas não conseguem passar aquilo, e eu acho que cabe a nós realmente conseguir trazer cada vez mais verdade às perguntas, né? As respostas das nossas perguntas, né? Então, até breve e que vocês gostem, que tem muito material legal e entendimento do que a gente realmente pode fazer com a neurociência nas nossas pesquisas.